Olá, bom dia. Nós começamos agora mais o Secov SP Debate. Hoje nós vamos tratar de vários temas relacionados à guarda de bens. Eu tenho aqui o Rafael Cohen, que é arquiteto urbanista, formado pela FAO e Unidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Associação Brasileira de Self-Storage, e também a Rosi Mary Rojas, que é administradora, cofundadora da Espaço Mais Self-Storage. Bom dia aos dois. Bom dia, Denise. Bom dia, Denise. Eu lembro que você pode nos acompanhar, mandar os seus comentários e depois você pode ter a íntegra do nosso programa nos canais do Secov, no YouTube e também no Facebook. E vamos começar falando sobre esse mercado que tem crescido muito. Ele pode ter até uma certa relação com uma certa tendência de as pessoas morarem em imóveis menores, isso quando se fala em pessoas físicas, mas também otimização de custos para as empresas. Eu queria, Rosi, saber a sua opinião a respeito disso, a sua avaliação. Eu acredito que hoje, pela demanda, bastante de diminuições de custos, trazendo alternativas diferentes, né, de tipo de mercado, ou seja, o e-commerce, a procura no compartilhamento, ou seja, a procura em espaços menores ou flexíveis para você estar colocando o seu estoque, a sua mercadoria, tem sido muito grande. E os storages vieram justamente com essa finalidade. Então, de repente, eles estão compartilhando um grande galpão, um grande espaço com vários pequenos, médio e grande. E isso tem facilitado o cliente por causa do custo. Porque ele não vai ter mais custo com água, luz, IPTUs, etc. e tal. Isso consegue ser diminuído bastante numa mensalidade por mês. E muito mais ainda que os contratos são mensais. Então, isso acaba facilitando, ele não acaba ficando preso num contrato anual. Então, ele pode estar fazendo armazenagem disso em épocas sazonais. Então, o storage vem para facilitar a vida da pessoa física como jurídica. No caso da pessoa física, de repente, num determinado momento da vida dela, ela está indo para um apartamento menor, ou de repente ela está fazendo algum intercâmbio fora e ela não quer se desfazer daqueles bens e acaba armazenando isso dentro do storage. Ela sabe lá que está simplesmente muito bem monitorado, né? Ou seja, nas áreas comuns, internamente o storage não tem acesso, apenas o cliente, né? Porque isso é ele mesmo que ele tem a chave, tranca e vai realmente curtir seu intercâmbio, vai ficar tranquilo. Agora, Rafael, isso tem alguma relação efetiva aí com a questão urbanista, as mudanças que nós temos em tamanho de imóveis, ou você acha que é uma questão mais econômica mesmo? Não, eu acho que são as duas coisas. Tem uma relação direta com o tamanho dos imóveis e a cada ano que passa, essas plantas residenciais estão diminuindo. As pessoas cada vez acumulam mais e têm necessidade de guardar. No aspecto econômico, o self-storage, na verdade, é uma solução muito necessária e muito útil para onde ela se instala. Então, assim, você consegue transformar o custo fixo de uma empresa num custo variável. Você consegue fazer com que pequenos empreendedores possam começar de uma maneira formal, né, de uma maneira ordenada, e depois, gradativamente, crescendo e aí buscando outras estruturas. Então, eu acho que o grande trunfo do self-storage, por isso que ele é tão conhecido e tão difundido do mundo afora, é que ele é uma atividade altamente útil e salutar. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos você tem 58 mil unidades. Se você fizer uma pesquisa no Brasil, a gente acabou de fazer, inclusive, nós divulgamos na semana passada, o primeiro censo oficial sobre números de self-storage, feito pela Brain Inteligência Corporativa. Nós estamos no Brasil 322 empresas. Então nós estamos num potencial imenso. O Brasil também tem problemas específicos que favorecem o self-storage, no caso do desemprego. Você gera com isso milhares de microempreendedores que estão fazendo a sua bijuteria na sua casa ou fazendo a sua quentinha para vender no carro. Onde essas pessoas produzem, guardam seus estoques, acabam confundindo a atividade comercial com a atividade residencial. Isso cria uma desordem urbana, um caos na cidade. Então, o self-storage, por ser uma solução barata e muito flexível, ela acaba propiciando esse ordenamento. Então, é um negócio que no mundo inteiro dá muito certo, principalmente pela sua utilidade. Agora, Rosi, eu queria saber que ele colocou dessa questão. É barato, é viável e a questão de logística, porque a gente sabe que você manter um estoque, por exemplo, em outro local, você tem problema de logística na hora de utilização, na hora de entrega. Como é que é o procedimento em relação a isso?
Então, no caso da logística, então, a maioria das self-storage, elas são equipadas, então, para uma área de doca, né? Uma área onde apenas o próprio cliente tem acesso, que ele vai com o veículo dele ou com outra pessoa que ele acompanhe e autorize. E é muito prático, porque a gente pensa às vezes que o cliente pode fazer o acesso dentro da unidade quantas vezes ele precisar, então se torna seguro. Então, por exemplo, tem muitos clientes que acabam utilizando o self-storage como um depósito central. Por exemplo, numa unidade minha, eu tenho a capacidade de receber carretas grandes, tenho área de dock, então realmente ele acaba colocando todo o estoque dele num box e distribuindo em carros menores para dentro dos centros urbanos, o que acaba facilitando bastante para ele. Então, o grande problema do centro das cidades é logística, onde você vai parar teu veículo e fazer a entrega. Grandes caminhões não entram e, no caso, ele acaba utilizando uma das minhas unidades para colocar a grande concentração dele de estoque e utilizando os veículos menores para fazer essa distribuição. Então, muito fácil. E a segurança que ele tem também, né? De estar podendo acessar isso sem nenhum tipo de medo de carga, sendo que está sendo monitorado. A gente tem registro de quantas vezes o cliente fez o acesso, só tem acesso a essa área o nosso cliente locatário. Agora, a gente tradicionalmente tem armazéns para aluguel, isso é uma coisa mais antiga. Tem uma padronização que caracterizaria agora essa nova forma de armazenagem? Qual que seria o padrão? Porque tem o armazém tradicional. Exato. Você tem algumas áreas de comércio, você tem fora das cidades, em áreas urbanas muito próximas aí dos grandes centros. Como é que é a caracterização? Talvez a grande parte é que nós não somos prestadores de serviço, não somos nós que vamos fazer esse serviço para o cliente. Existe a armazenagem, os grandes depósitos, mas eles prestam o serviço, cobram para estar fazendo a manipulação desse tipo de produto. Já o self-storage, ele não é um prestador de serviço. Ele tem uma infraestrutura adequada para o cliente fazer a própria logística. É ele que vai armazenar dentro do box, é ele que vai organizar lá dentro, é ele que vai trancar e ele que vai ficar com a chave. Só ter cuidado com relação à segurança. A segurança. Nós temos a segurança, a limpeza comum dos ambientes, muito bem organizado, monitoramento, câmeras e tudo. Então, a grande diferença é essa. Na verdade, o self-storage é um modelo de locação, né? Nós somos uma atividade imobiliária. E a grande diferença do armazém, que inclusive se faz uma grande confusão, armazém e guarda-móveis, porque a gente guarda muito móveis. As pessoas ainda não aprenderam a usar. Até as empresas que alugam espaço em self-storage, a gente fez um levantamento na minha empresa, as 2 unidades que a gente tem, 90% das empresas que guardam móveis. Mas hoje o mercado está aprendendo a tirar partido disso de uma forma diferente. O mundo está mudando muito. Então, a questão do comércio eletrônico, ela está impondo desafios muito grandes. E na semana passada a gente falou muito sobre isso. As grandes cadeias logísticas, como Magalu, enfim, o pessoal que tem que entregar na última milha, cada vez está precisando entregar mais rápido. O cliente aceita pagar mais desde que ele receba com mais velocidade. Então, eles precisam estar muito próximos desse consumidor final. E os self-storage que no início ficavam na periferia das cidades estão se aproximando cada vez mais de centros urbanos, inclusive em áreas residenciais. Eles fazem o papel de extensão da casa, mas também fazem o papel de ficar muito próximo do consumidor final, que compra através da internet. Então, uma grande cadeia, ela muitas vezes tem um CD, tem um depósito enorme, mas ela também entrega uma carga mais fracionada para fazer a entrega com mais velocidade, porque as cidades têm problemas de horário, circulação de carga, e aí você também traz uma série de outros benefícios para meio ambiente, melhoria de trânsito, enfim, eu sempre bato nessa tecla. O self-storage, ele é muito positivo para as localidades onde ele está instalado. Agora, em termos do Brasil, há uma concentração maior próxima às capitais, é isso? Nas capitais? O Brasil é uma região sudeste, né? Então concentrado. São Paulo tem quase 1/3 do mercado brasileiro. As cidades que têm mais adensamento, naturalmente, têm mais necessidade, as mais horizontais não tem tanto problema de espaço. Os maiores mercados é primeiro São Paulo, segundo Rio de Janeiro, terceiro Brasília. Nós tivemos agora o seminário o evento com a Secov e também a Arbras, tratando exatamente dessa questão. Agora, qual que é o perfil dos operadores desse segmento? São investidores? Olha, o perfil é muito diversificado e a gente imagina que vai ser... A gente sempre usa os Estados Unidos como referência, porque é um mercado mais maduro, essa atividade...
que a gente diz que o self-storage é uma atividade inovadora. Eu tenho medo de ser processado, porque ela começou no século XVII. As pessoas usavam, os bens eram coisas físicas, a moeda era barra de ouro, lingote, as pessoas precisavam guardar aquilo para viajar. Os baús. E aí onde é que guardava? Eu guardava em os bancos, as casas bancárias começaram a fazer compartimentos para alugar e aí surgiu. Em 1960, tomou muito impulso nos Estados Unidos, é um setor que vem crescendo lá, uma taxa de 6, 7% desde então, até que a gente chegou aqui, assim, realmente muito próximo da onde as pessoas estão. Acabei me esquecendo qual foi a sua pergunta, que você me perguntou. O perfil de quem investe. Perfil de quem investe. Investe lá, 80% é um único usuário, quer dizer, um único dono, o cara tem uma única unidade. Então, as pessoas que investem usam isso como uma poupança. Acaba sendo uma aposentadoria, porque o self-storage, quando ele atinge uma estabilidade, ele cria uma renda. É uma demanda, fixa. né? Até É isso. uma renda fixa. Na verdade, é uma alocação. E é uma alocação com muitas vantagens em relação a uma alocação tradicional, porque ela pulveriza o risco. Se eu tenho um galpão, alugar para uma única pessoa, se essa pessoa sair, estou com 100% de vacância. Se eu tenho um galpão fracionado em 200 espaços, então eu consigo manter uma parte daquilo alugada por um bom tempo, meus custos fixos ficam defendidos. Então, é uma coisa muito segura, porque também o investimento fica... A maior parte do investimento é em cima do imóvel. Então, o imóvel é um investimento seguro, a longo prazo você sempre tem valor. Às vezes você perde um pouco de liquidez. Mas então, assim, as pessoas físicas, de um modo geral, têm uma predominância muito maior. Lá, 80% do mercado, esse tipo de empresa. E aqui está se repetindo. E tem os grandes grupos de investidores, fundos internacionais, que também estão investindo nisso, até por conta dessa mudança da forma de utilizar. Então, a gente tem de tudo investido em self-storage aí. Tanto empresas muito estruturadas, como empresas pequenas, até alguns incautos que acabam abrindo self-storage porque acham que tem um galpão e que aquilo vai funcionar. Também não funciona em qualquer lugar. Você tem que fazer uma análise muito profunda de onde você está se instalando, para ver se existe uma demanda, para ver se existe um excesso de demanda, porque também como uma atividade de locação, você tem oferta e procura. Se você desbalanceia isso, o teu preço cai. E o negócio passa a não ser viável. Enfim, é uma coisa assim que aparenta uma simplicidade e de fato não é tão difícil assim você tomar conta do self-storage, fazer uma operação de self-storage, mas tem uma certa sofisticação por trás disso. Tem a disciplina na manutenção, no cuidado. Tem seguro. Seguro tem. Tem seguro. Sim. Tem. Ainda Porque não garante a segurança de haver algum problema, que isso é possível. Ah, sim. O seguro ele é contratado pelo cliente, ou seja, e ele vai definir, conforme os bens dele, qual é o seguro que mais se enquadra para ele. Por exemplo, hoje nas minhas unidades eu trabalho com a Porto Seguro e ela tem uma tabela de preço e a gente sempre fala para o cliente, para mim, nas minhas unidades é obrigatório a contratação de seguro por uma questão de segurança tanto para o cliente como para nós. E ele vai definir, dentro daquele dos bens, qual é o valor de seguro que mais se enquadra no perfil de imobiliário ou que ele está colocando dentro do box. A gente não tem obrigatoriedade de saber o que ele esteja armazenando. Salvo aquilo que é vedado, né? Em contrato, que é inflamável, drogas. Pode deixar lá o tempinho da bala de dinheiro. Exatamente. Né? Então, e ele vai pagar junto com a mensalidade. Mas não tem fiscalização em relação ao que é estocado? Não. Não tem. Não. Isso, como é um contrato declaração de quem está pegando espaço. É um contrato de adesão do cliente. Então, a partir do momento que ele está lendo todo o teu contrato, ele está vendo aquilo que ele é vedado de armazenar, ele está concordando dentro disso. Né? A questão de segurança, qualquer problema, ele responde civil e criminalmente. Agora, quem quer investir nessa área tem algum tipo de orientação? Como é que ela pode saber exatamente? Porque falava da questão de ter oferta em excesso, problemas em relação à logística. Como é que a pessoa pode identificar a oportunidade de investimento? Bom, eu coloco um dos trabalhos que a gente está tendo à frente da ASBRS é justamente educar o mercado. Né? Porque como a gente ainda não tem uma regulamentação estabelecida, existem muitas áreas obscuras. O que a gente está criando é um canal de comunicação com os interessados e com os próprios operadores. Hoje nós somos uma instituição ainda pouco representativa. O mercado que tem 168 empresas, a gente tem apenas 32 empresas. Claro que são as maiores empresas do mercado, as mais bem estruturadas. Mas a gente tem que educar as pessoas a saber o enquadramento correto, tanto tributário, questões jurídicas. Então, nós, em parceria com o Secov, temos um grupo de trabalho
onde nós estamos desenvolvendo uma cartilha onde as pessoas interessadas vão receber a orientação para poder, então, fazer a sua pesquisa, poder interagir, inclusive. Assim, é um mercado muito colaborativo. E como é que ele é classificado do ponto de vista tributário? Você citou, como é que a pessoa se enquadra? A grande vitória do setor foi em 2013 ter conseguido um CNAE próprio, da categoria que é o CNAE 6810 2/02. Esse CNAE enquadra a atividade como realmente locação imobiliária. Então nós orientamos a todos para estar dentro disso, porque toda a legislação construída para a atividade está sendo feita com base nisso. São Paulo já tem uma portaria, CAT 50, onde ela legisla sobre o regime, sobre a questão do ICMS, né? Então, isso está sendo construído. Agora, existem muitas dúvidas sobre responsabilidade do conteúdo, sobre retomada de bens em garantia. E a gente teve verdadeiras aulas na semana passada. O doutor Silvio Capanema esteve com a gente, falou que estudou o assunto, em vez de dirimir as dúvidas, ficou perplexo. Porque vão surgindo mais e mais questões. Exatamente. Acho que é uma coisa fascinante também nisso, é que é um universo enorme a ser estudado. Eu penso nisso porque a gente está no momento aí de mudanças no mercado financeiro, com queda dos juros, as pessoas buscando outros ativos para investir, buscando um retorno, e isso pode levar a uma concentração em outros segmentos, né? Porque o setor imobiliário já começa a registrar uma demanda maior também por aí, por parte de investidores, né? Aquele que tem um perfil mais conservador, que não quer ir, por exemplo, à Bolsa de Valores, e aí começa a buscar. E aí pode ter uma concentração exagerada. Nós ficamos né? felizes, né, com os resultados que foi nos apresentado na semana passada e que tem grandes expectativas para o ano que vem, de um grande crescimento no mercado imobiliário. A gente está sentindo também nesse último trimestre uma movimentação maior, mas tem uma característica também muito importante na atividade, considerada uma atividade à prova de crise. Porque quando você tem a economia pujante, você tem necessidade de espaço, empresas, etc. As pessoas compram mais e sobra mais, guardam mais. Quando você tem uma crise, você tem empresas que estão fazendo uma redução das suas sedes, guardando equipamentos que não vão vender porque no futuro vão usar, também geram uma procura. Talvez a gente tenha um pequeno problema aí, talvez de inadimplência, que na verdade não é inadimplência, mas um pouco assim de atraso, um pouquinho maior, mas nada que comprometa a operação. Então a gente funciona bem, tanto na bonança quanto na desgraça. Na desgraça, a pessoa pode ativar algumas coisas e quer guardar, porque acontece isso daí também. Mas aí volta aquele problema de logística, de orientação para a pessoa não investir em qualquer lugar sem saber exatamente qual tipo de retorno. Porque construir é fácil, né? E colocar uma estrutura voltada, quem vai fazer a gestão é teu próprio cliente, afinal. Então, você tem que pensar numa excelente estrutura para você estar oferecendo isso para o cliente. Né? De repente, você não é um simples galpão. Né? Eu acho que você tem que pensar nisso numa verdadeira estrutura de self-storage, para o cliente se beneficiar com toda aquela tua estrutura, ou seja, uma localização, os carrinhos que você vai colocar lá dentro, tudo tem que ser bem pensado. Você pode colocar todo também, tudo, né? Exatamente. E você também tem que, uma questão de segurança, né? Você tem que pensar sempre que você... 24 horas. 24 horas com isso. Mas ela pode ser colocada, uma soft-shore, em qualquer cidade do Brasil. Tudo vai depender justamente da quantidade de box, ou a quantidade de unidade que você vai colocar em cada local. E tamanhos, né? E tamanhos, exatamente. Uma coisa monstruosa, exatamente. Você não vai ter essa demanda. Né? Às vezes, uma unidade... E tem espaço para todos. Porque exatamente. Como você tem diferentes usos, por exemplo, se você, como eu falei, é uma atividade de locação. Se você não aluga de frente para o mar, você vai pagar um preço caro, você vai pagar um preço mais barato. Então, se você vai fazer um doutorado, vai ficar 2 anos fora, você quer guardar as suas coisas, você vai pagar um frete para levar, um frete para trazer e o período que você vai estar ali. Melhor você ficar longe, pagar mais barato, porque ao longo do tempo você economizou dinheiro. Agora, se você mora numa casa pequena, você quer ter a extensão da sua casa ali, botar uma espécie de um closet, guardar suas coisas e acessar toda hora. Importante ficar próximo da sua casa. Geralmente as zonas residenciais têm aluguéis mais caros, então você vai pagar mais caro. Então tem um modo de usar aí
que o cliente tem que aprender, e é importante, quando a gente criar o plano de negócio, saber para quem que a gente está querendo vender. Né? Tem empresas que estão hoje totalmente focadas nessa questão de estar muito próximo da pessoa física, perto da zona residencial. E tem outras que já estão estruturando de outra maneira, para fazer parte desse mundo mais corporativo, entrar na cadeia logística dessas grandes empresas, que também estão começando a observar que isso é pode suprir um pedaço muito importante dentro da cadeia delas. Agora, a gente pode ter uma ideia de custo? Estou curiosa com isso. Evidente. Por exemplo, você deixa um mês. Esse custo é variável. Você deixa os móveis um mês. Um espaço pequeno, por exemplo. A reforma não terminou no tempo previsto. A gente tem uma chega os móveis e você não sabe o que fazer. Uma coisa bem básica. A gente tem uma média nacional, que não diz muito, porque o Brasil é enorme. Claro. Mas, de modo geral, com R$70 o metro quadrado, você consegue alugar um box. Então, se você, um box, vamos dizer assim, o mais alugado, em torno de 4 a 6 metros quadrados, você tem aí entre R$300, R$400, você consegue resolver o seu problema muito rápido. Dá para entrar no custo das empresas, né? Porque às vezes até o estoque reduz o preço que você vai pagar, né? Você compra a mercadoria em quantidade maior. E um dado importante é que dentro desse custo, diferente da locação tradicional, todas as coisas estão incluídas. Luz, água, IPTU, condomínio. Então, o importante também quando o usuário for comparar preço, colocar na conta todas essas coisas que acabam encarecendo, fazendo com que a nossa solução seja muito, muito mais vantajosa. Mesmo porque o contrato é mensal. Você pode rescindir mensalmente, sem multa, sem nenhum tipo de sanção. O contrato é simples, básico. Você assina. Uma pessoa física leva uma carteira de identidade, um CPF e um comprovante de residência. E uma empresa, contrato social, e também, basicamente é isso. E como é que é a divulgação para identificar os dois lados, as duas pontas, quem está querendo alugar e quem tem o espaço disponível? Já usa também aplicativos, rede social, como é que é esse contato? Bom, uma das grandes ferramentas que é utilizada mesmo são os buscadores, internet, o Google. Cada empresa, as redes sociais também, está sendo uma boa forma de divulgação. Quem já está utilizando, então são vários canais, né? Quem já utilizou a self-storage vai lá e vai indicar para uma outra pessoa. Ou seja, a pessoa coloca lá no Google self-storage, guarda-móveis, depósito, que mais? Aonde guardar as minhas coisas. Isso aí eu já achei, aonde guardar as minhas coisas. Então, tem bastante procura. E como eu te falo, o cliente, quando vai locar, ele vai aproveitar todo o espaço físico dentro do box. Pode colocar tudo. De tudo. Ele vai empilhar, ele vai organizar, ele pronto. Ele pode colocar um apartamento de 100 metros quadrados em... Diga assim, eu acho que em 20 metros cúbicos cabe um apartamento de 100 metros quadrados. Nós tivemos uma situação que eu achei porque aí você vai encaixando. Você vai encaixando, você faz um Lego ali, né? A gente teve uma situação incrível que foi exposta na semana passada também na Expo. Uma empresa chamada No Menu. Eles conheceram o self-storage num menu. Eles estavam no restaurante e viram um anúncio na capa do menu de um self-storage. E aí ele estava com dificuldade de fazer a logística dele, era um cara pequeno, alugou um box, cresceu e hoje, felizmente, ele saiu do self-storage e partiu para uma estrutura maior. Mas então as formas de anunciar são as mais variadas possíveis. Tem o tradicional guarda-móveis também, né? Exatamente. Esse daí tem um anúncio mesmo. Porque o que está diferenciando bastante self-storage de um guarda-móveis é assim, no guarda-móveis realmente tem aquele galpão, uma transportadora, ela vai colocar os teus bens de mercadoria no galpão dele. Não é isolado. Então, o que a gente sentiu muito, que os clientes acabam chegando, eu perdi uma caixa lá, minha cadeira veio estragada, um monte de coisa. Então, o cliente acaba gostando bastante de self-storage, porque ele sabe que ele vai guardar lá, do jeitinho que ele deixar a caixinha dele, quando ele abrir, o box vai estar lá. Ele vai levar a chave e vai estar lá. Agora, tem essa preocupação, por exemplo, com relação ao ambiente, vedação, umidade, essas coisas? Sim. Por exemplo, geralmente as storage fazem de 3 em 3 meses a detetização, né? De todas as áreas comuns. No caso, eu sempre coloco aquelas, como é que eu vou chamar aquilo? Umas telas, né? Que pode fazer essa pulverização com gel ou fumaça, que acaba entrando dentro do box. E então a gente tem um certo tipo de cuidado, assim, nessas áreas, assim. Porque tem insetos, umidade... Exatamente, porque às vezes o cliente acaba trazendo dentro de uma caixinha dele, não sabe.
Às vezes vem uma baratinha, às vezes alguma coisinha, então a gente tem que controlar isso, né? Não, tem risco, ratos e tudo mais. Exatamente, não, é muito rigoroso. É, porque inclusive tem mercadorias, né? Pode ser. Por isso que a gente, por uma das vedações é que se guarde alimentos, né? Ou produtos perecíveis, não pode. Mas alimento, por exemplo, se for uma empresa que opera com alimentos, ela pode guardar? Se for perecível, estoque, não. Não. Perecível, não. Mas se for ensacado, Grãos, pode. por exemplo, alguma coisa assim, sacado, não pode. O quê? Se for grãos, aí é armazém tradicional mesmo. É. Assim, tipo em granel, alguma coisa? A gente Não. tem cliente que pipoca, ensacado, essas coisas que não trazem praga junto, se aluga. Mas a questão da qualidade da instalação é realmente um grande diferencial em relação ao guarda-móvel, que não tem nada a ver com a gente. É bom sempre frisar isso. Guarda-móvel é outra coisa. Aliás, a gente não caracterizou a atividade self-storage, que é muito importante para quem não conhece saber. A nossa atividade se caracteriza por locação flexível, mensal, rescindível a qualquer momento, monitoramento 24 horas, tá, por câmeras, alarmes, controle de pragas, tá, e flexibilidade do contrato. Então, e o mais importante, só o cliente tem acesso ao espaço dele, a privacidade é total. E ele é que faz todo o manuseio. Ele leva, ele descarrega, ele coloca no box e na hora de retirar é o mesmo processo. Não existe nenhum tipo de interferência do self-storage no manejo da mercadoria ou das coisas que estão guardadas ali dentro. Tá? E o que eu estou dizendo, como um mercado recente, a gente tem visto instalações altamente sofisticadas e muito modernas, com controle de umidade, telhados impermeabilizados com produtos ultramodernos, porque a gente se propõe a criar estruturas que guardem coisas de valor. E muitas vezes não é valor financeiro, né? É valor sentimental, que extrapola totalmente o valor da moeda. Então, são empresas que são investimentos altos, não são investimentos baratos, são altamente preparadas para oferecer o que tem de melhor em termos de condições de armazenagem. Porque às vezes são coisas que as pessoas não querem se desfazer, não tem lugar no espaço, na casa ou na empresa, guardam mas quer documentos, que conserve por exemplo. Documentos. Imagina você guardar lá uma carta do Pero Vaz de Caminha que ele deixou para sua avó e chegar lá aquele negócio... Fotos antigas, a coleção, chegar lá tomofado. Né? Por isso que eu pensava da condição mesmo de armazenar. Agora, é importante o cliente, como tudo na vida, você tem que checar a concorrência, né? E a gente hoje já tem um mercado bastante diversificado. Tem instalações que são primorosas e tem instalações que não são. Inclusive, um dos papéis da Asbros é começar a identificar quais são aquelas que atendem o nível de qualidade que a gente exige. Nós temos um selo próprio para isso. E quando o cliente for alugar, se ele alugar de uma empresa que tem o nosso selo, a possibilidade de dar errado é muito pequena. É claro que sempre acontecem acidentes, mas de um modo geral, a gente procura zelar muito pela qualidade daquilo que ele está oferecendo. Agora, tem espaços que atuam aí por segmento, perfil de quem vai guardar as coisas, perfil da mercadoria que vai ficar armazenada, não tem. Um focado para a indústria, para a empresa, outro para residências, outras coisas, não tem? Algumas empresas têm esse foco. Não, que opera, por exemplo, um que guarda documentação, que tem um perfil mais focado nisso, o outro mais para a pessoa física que gosta. Não, é bem diversificado, muito assim. O que a gente tem sentido bastante, que determinada onde está localizada a self-storage, tem uma predominância de um público. Então, isso que acaba diferenciando, mas nem sempre né? A nossa solução é mais voltada para a classe A e B. A e B. Tá? Isso aí porque a pessoa tem que ter, mesmo sendo um valor baixo, a pessoa tem que ter isso. Exatamente. Agora, a montagem do mix ali, do que tem ali dentro, ela vai acontecendo naturalmente. Mesmo porque a gente pega clientes não só da localidade. Como eu te falei, tem pessoas que querem guardar longe, pelo preço, ou por alguma questão de estar próximo ao aeroporto. Enfim, são mil variáveis. Exatamente. E sabe, uma grande curiosidade, Denise, é que apesar de ser uma modalidade de locação mensal, é muito difícil, pelo menos assim, eu sinto, o cliente ficar mês. Tem cliente que, desde quando eu fiz a inauguração da minha unidade, nós já estamos indo para 4 anos, ele está comigo há 4 anos. Ou seja, a pessoa física guarda, tem aquela confiança e vai guardando. A pessoa quer ter aquilo. Fica lá, aquilo lá realmente incorporou para ela como uma extensão da casa dela ou do escritório. Então, dificilmente ela vai utilizar aquilo ali como sendo temporário. Ela acaba ficando períodos maiores. O perfil das unidades da USE, que são muito bacanas, que eu tive lá. Ele foi até... É realmente extensão da casa.
De um modo geral, as minhas unidades, o tempo de ocupação fica em torno de 10 meses, 10 a 12 meses. Porque tem rotatividade, porque você vai fazer uma obra na sua casa, você precisa esvaziar, tirar... Então é o tempo da obra, e aí a pessoa, quando acaba saindo, porque não tem mais necessidade daquele espaço. Então, tem de tudo também. Tem o cliente que fica muito tempo, mas eu acho que predominantemente é um mercado de rotatividade. Para mim, eu acabei sentindo assim, porque o que é o que eu investi nessas minhas unidades? Um cheirinho próprio, desenvolvido, para que o cliente, na hora que ele chega dentro da unidade, ele já fala, meu Deus, que cheiro gostoso. É minha casa mesmo. É minha casa Tô isso em aqui. casa. Coloquei musiquinha ambiente nos corredores, vamos se sentir assim, num ambiente agradável. Tem que ser uma experiência diferente para ele. Numa outra unidade, o cliente pode entrar com o veículo dentro da unidade, estacionar do lado do box dele, recolher mercadoria. Então facilita. Então ele vai ali, pega o que ele precisa, pessoal, né? coloca no carro e atravessa a unidade. Pronto, foi muito rápido. Então, eu penso que tem que ser assim, não meramente um depósito. Exatamente. Eu acho que ele tem que ser assim, é um self-storage. Que coisa que a pessoa não usa sempre, Sempre. né? Por exemplo, assim, a cliente, como o Rafael até comentou, que usou como closet. Você imagina você guardar, então, as suas roupas no período de inverno, agora que nós estamos chegando no verão, dentro de um storage. Qual é o espaço menor? Dessa minha unidade eu tenho 1 metro cúbico, então é 1 por 1 por 1, né? Pequenininho, isso, tipo aqueles pequenininho? lockers, isso, no aeroporto que tem. Locker. Um mini locker, você vê, às vezes, no caso, custa R$ 99,00 por mês numa unidade minha. Tô começando a ficar interessada. Você tá vendo? Então você guardou uma unidade dessa. Às vezes, Veja, é mês, R$ 99,00 por mês, você guarda lá. O que você paga? Malas de viagem? Até 100 metros quadrados que você precisa alocar. E, então, o custo é bem bacana. Não preciso mais desse, eu vou pegar um pouquinho maior. Então, é muito fácil. Tenho muitos clientes que utilizam nessa minha unidade para praticar esporte. Vai lá, guarda todo o material dele, bicicleta. Chegou, terminou meu expediente, vou chegar lá na escola, vou pegar minha bicicleta, porque geralmente era apartamento, ele tinha que ir lá buscar, descer do elevador. Não, ele deixou lá na storage todo o equipamento dele. Se for um lugar mais plano, fica melhor ainda. Ficou, ele adora, ele vai lá, ele pega a bicicleta, faz o esporte, ele vai lá e volta, tranquilo. Ele falou, pronto. O meu sonho para divulgar Não incomodou. a atividade é encontrar um roteirista para fazer um filme, porque você tem histórias incríveis. Histórias incríveis. Eu tenho uma cliente que ela tem 12 malas, que ela trata como se fossem filhos dela. Então, Olha que delícia. Mas se você não dá, né? Você vai comprando outra, depois chega uma hora que você não tem mais onde colocar. Eu pensei, E você sabe que a gente... Louis Vuitton, toda bonitona, ela guarda aquilo ali quando vai viajar, manda o motorista pegar e tal. E você sabe que é muito importante a gente criando uma rede dentro de network. Isso. Não foi isso que você comentou até na Expo? Porque é muito interessante porque você acaba vendo que lá algumas unidades têm 200 boxes, 100 boxes, então tem vários tipos de pessoas que estão armazenando. Aí você fica sabendo que o seu box vizinho, repito, ele está fazendo uma revenda de produto de cosmético. Oba, maravilha! E acabam fazendo o quê? Troca. Um acaba se ajudando o outro. Muito nisso. Então, uma iniciativa entre os clientes. Entre os clientes. A gente não interfere. né? Vai se criando uma comunidade. Uma ali. comunidade que você acaba o quê? Incentivando realmente o comércio. Quantos espaços você tem, por exemplo? Na minha unidade central, hoje, eu estou em fase de ampliação. Hoje eu disponho de 150, estou aumentando para 400 na área de centro de Curitiba. Minha outra unidade fica em São José dos Pinhais, é região metropolitana, digamos assim, também num ponto estratégico das principais rodovias, a 600 metros do aeroporto. Nessa, eu estou com 300 boxes. Essa foi inaugurada, vai fazer 3 meses também. A gente está tendo... Então, é muita gente para ter contato lá nessas Sim, visitas, bastante. né? Para o ano que vem, eu devo inaugurar mais 2 unidades lá em Curitiba, também na área central. Só como orientação dessa questão de investimento, como é que você escolhe a área? Eu procuro realmente em pontos estratégicos, mas na área centrais de transporte, exatamente. Perto de vias. De vias, as principais acesso. vias de fácil acesso também. Um dos itens mais caros na nossa operação é o marketing, né? Então, você tendo uma localização bem visível, onde você possa botar um letreiro para ensinar as pessoas, como eu te falei, 80% das pessoas... Mas as pessoas têm que acostumar com o nome, né? Que aquele Sem dúvida. Quando você põe armazém, a pessoa vai identificar. Algo armazenagem, A gente tem um desafio a mais, porque além de se identificar além de identificar o nome, ela tem que identificar o que a gente faz. Se você pergunta para 80% das pessoas que podem consumir o que a gente coloca em locação, elas não têm a menor ideia do que é isso. Não sabia que existia no Brasil isso.
você está num... Por isso que eu falava da questão de armazém, por causa daquele guarda-móveis, são as coisas mais tradicionais que as pessoas estão mais acostumadas com o nome, né? Exatamente. Pois é, mas mais uma vez eu friso que não tem nada a ver com o que a gente faz. Pois é. Mas é parecido. Esses nomes, eles simplesmente nos assombram e nos trazem muitos problemas, porque nós somos confundidos pelo fisco com isso. E, inclusive, temos tido uma série de problemas. Tem problema do ponto de vista jurídico. Exatamente. Temos empresas autuadas porque nos enxergam como guarda-móveis ou como armazéns. Quando, na verdade, nós somos uma coisa diferente. Não é, embora ele tenha um formato parecido, não é a mesma coisa. Agora, Rosê, esse valor que eu estou, por exemplo, como exemplo, já está incluído o custo de seguro? Não, o seguro é a parte. Como o seguro é a parte, é o cliente que vai... O seguro depende do que tem dentro do daquilo box. que ele vai avaliar que tem lá dentro. Mas aí acaba se iniciando em R$20 numa tabela de seguro da Porto. Uma cobertura de 5 mil, né? Se não me engano, 10 mil, se não me engano. Dá todas as malas. Então, e isso, a gente não interfere nisso. É o cliente, como é ele que está sabendo que vai estimular o valor, porque depois todas as comprovações, Mas tem etc. segurança, não tem muito problema, né? Não, tipo assim, a gente procura criar um ambiente mais seguro possível, porque existe o seguro predial, assim, uma responsabilidade que a Espaço a Mais tem de toda a infraestrutura dela, mas tem algo dentro que é do cliente. Por mais que eu tenha lá controles de acesso, o mais moderno que tem controle de acesso, eu tenho lá uma empresa que faz monitoramento remotamente da unidade, então, tipo assim, é muito seguro. Né? Nós não dispomos dentro dessa unidade de material elétrico, nada, então tudo pensando para reduzir o máximo possível mas nem numa casa você tem 100% de segurança, né? Pois é. Mesmo assim, mas roubo, nem incêndio, nem nada, mas né? a gente procura, né? Agora, mais uma vez, a gente tem que educar o cliente também, porque nós brasileiros, a gente tem a cultura assim, a gente não gosta de regra, a gente não gosta de declarar exatamente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente guarda. Então o cliente muitas vezes acha que compra um seguro no valor mínimo e na hora de um sinistro ele vai receber muito, a gente procura orientar os clientes a dizer exatamente o que é o valor daquilo que tem ali dentro, porque os acidentes acontecem. Eu tive um problema no Rio de Janeiro no ano passado, aliás, nesse ano passou rápido, onde a gente teve um problema de inundação e não era coberto pelo seguro. Sempre explica para o cliente o que está coberto, o que não está, para ele na hora não ter uma surpresa ruim. E as pessoas falam, de qualquer maneira a gente vai tentar compor, fazer alguma coisa. Quando você vai investigar, o cara vem, eu tinha não sei quantos R$1.000 e o seu seguro disse que você só tinha isso. Então é muito importante também aquele cara que está usando ser muito criterioso, falar a verdade e nós, como operadores, orientarmos ele a fazer isso da melhor forma. Justamente que nem como o Rafael comenta, como é novo ainda e muito ainda as pessoas acabam não conhecendo, então a transparência da informação é muito importante, a conscientização. Quando um cliente vai conhecer uma unidade, é muito importante que os teus operadores, o que estejam lá para fazer esse atendimento, eles conheçam realmente como que é o sistema self-storage, e explicar isso muito para o cliente, porque nós vamos explicar tanto no contrato, tanto verbalmente para o cliente, passando toda essa orientação e como as placas, né, as sinalizadoras, tudo que eu coloco em todas as unidades. Então, não tem dúvida nenhuma de como funciona. Então, isso é muito importante. Como guardar, inclusive, dentro do box, você não deve encostar nas paredes para não ter cupim, não ter rato. Enfim, a gente está todo mundo aprendendo e todo mundo se educando. O tipo de coisa que coloca também, que ela falou que pode ter inseto junto, pode ter... Exatamente. A pessoa começa a querer coisa que está muito velha, né? Uma bala, começa a entrar formiguinha, você vê lá os caminhos da formiga, tem que cuidar. Agora, Denise, assim, é um assunto que desperta muita curiosidade. Muito. E a gente, inclusive, nessa linha, eu tive em Curitiba porque eu fui gravar ali um curso para orientar as pessoas que têm interesse na atividade a entrar da maneira correta. Tá? Então, a partir da semana passada, foi disponibilizado para todas as pessoas interessadas nisso, inclusive operadores, porque é importante você explicar para o teu funcionário o que é o negócio, qual é o conceito do negócio. Então, acho que vai ser uma coisa bastante interessante, porque a gente quer homogeneizar os procedimentos e fazer com que isso seja assim, praticado da melhor maneira possível. Para ter um padrão mesmo. Para ter um padrão e para que assim, a gente possa explorar todo o potencial, porque é um negócio de um potencial enorme.
A gente tem aí Muito perspectivas muito grandes, muito animadoras. E a gente está tendo a oportunidade no Brasil de fazer isso de uma forma coletiva, de uma forma organizada, onde todo mundo está colaborando, as empresas estão fornecendo seus dados. Então, eu acho que é uma onda que a gente não pode perder e a gente está trabalhando muito para que isso seja feito dessa forma. Marcelo, nós vamos fechar o Secov SP Debate. Eu quero agradecer muito a participação do Rafael Cohen, que é arquiteto urbanista, presidente da Associação Brasileira de Self-Storage. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço. E a Rosemary Rojas, que é administradora, cofundadora do Espaço A Mais Self-Storage. Isso, Denise. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. E eu lembro mais uma vez que o programa fica disponível depois nos canais do Secov, no YouTube e também no Facebook. Um ótimo dia.